Olá, muito prazer. Meu nome é Franciele Barreto, faço parte do Grupo Soliton, sou física médica e especialista em radiodiagnóstico e hoje nós vamos falar sobre um tema que é tão importante na área da saúde. Hoje nós vamos falar sobre a proteção radiológica. Quais são os riscos associados em trabalhar com radiação? O que nós podemos fazer? Quais as diretrizes eu devo seguir para trabalhar em segurança e também proteger os pacientes e acompanhantes? Vamos comigo? Iniciando pelo nosso conteúdo programático, iremos falar um pouquinho sobre a linha do tempo da radiação, como que foi a história, das descobertas da radiação, os tipos de radiação natural e artificial, quais são os equipamentos mais utilizados, a física das radiações, contando com o espectro eletromagnético, os tipos de radiação ionizante ou não ionizante, a interação da radiação, os riscos e efeitos biológicos, tipos de proteção radiológica e os princípios, que devemos seguir para a proteção. Vamos falar sobre a classificação de áreas e sistemas de segurança. Vamos dar início falando brevemente sobre a história da radiação. Os raios-x foram descobertos pelo físico alemão Wilhelm Röntgen em 1895. Após isso, os cientistas que colaboraram também para o desenvolvimento dessa área foram os físicos Marie Curie e Pierre Curie, que descobriram dois elementos radioativos, o rádio e o polônio. A primeira radiografia foi tirada em 1895. Essa é a mão da esposa de Wilhelm Röntgen. Após isso, com os elementos descobertos por Marie Curie e Pierre Curie, o uso do rádio passou a ser utilizado em tratamentos de câncer em 1901. E cada vez mais os cientistas trabalharam para melhorar essas técnicas já aplicadas e fazer equipamentos mais modernos. Em 1950, os filmes radiológicos mais sensíveis foram introduzidos no mercado. A partir de 1971, os cientistas desenvolveram a tomografia computadorizada e ela passou a ser comercializada. Em 1990, tivemos a aparição de equipamentos de raio-x computadorizados. Em meados de 2000, já tivemos um avanço da tecnologia para raios-x digitais. E, a partir de hoje, temos então a introdução da inteligência artificial para colaborar principalmente com a tecnologia, e com os médicos nos achados nas imagens. Passando um pouco pela história, agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos e fontes de radiação. Além dessa fonte de radiação que foi descoberta pelos cientistas para ser utilizada na medicina, nós estamos em contato o tempo todo com tipos de fontes de radiação natural, como a radiação cósmica, da crosta terrestre, do radônio, de alimentos, enfim, uma diversidade de materiais radioativos naturais que estão presentes o tempo todo em nosso meio ambiente. Já os equipamentos de radiação artificial são os equipamentos de raio-x, tomografia, mamografia, arco cirúrgico e uma diversidade de equipamentos que estão sendo desenvolvidos cada vez mais. Nesse slide a gente pode ver então equipamentos de PET-CT que é utilizado na medicina nuclear, equipamento de radioterapia que é utilizado para o tratamento de câncer. Mas vocês sabem como funciona o raio-x por dentro? O raio-x ele é montado com um fio do cátodo e do anodo. Os raios-x são produzidos toda vez que os elétrons interagem em um meio material e são desacelerados, geralmente com um meio metálico, de alto número atômico. Nós temos a janela, esse tubo de vidro para formar o vácuo, nós temos o chumbo para blindar essa radiação, o óleo é utilizado para refrigerar. Vocês sabiam que 99% do que é gerado na produção do raio-x é calor e 1% é raio-x? Pois é, então nós precisamos tomar muito cuidado com a temperatura da sala. No espectro eletromagnético, as radiações são organizadas de acordo com a sua energia e comprimento de onda. Na ponta mais baixa de energia, temos as ondas de rádio, que são usadas por sistemas de comunicação, como rádio, TV, Wi-Fi. Nessa faixa também é utilizada na ressonância magnética, onde as ondas de rádio interagem com os átomos do corpo humano para gerar imagens detalhadas. Acima estão as micro-ondas, que são utilizadas por telecomunicações, no aquecimento de alimentos. Depois disso, a gente já encontra as ondas infravermelhas, que percebemos
com o uso do calor, por exemplo. É nessa faixa que alguns tipos de lasers médicos são utilizados, como para tratamentos estéticos ou cirúrgicos. Logo após o infravermelho, temos a luz visível, a única faixa do espectro que nosso olho consegue ver. Essencial para equipamentos ópticos e lasers de precisão, como os usados em oftalmologia. Subindo um pouquinho em energia, encontramos os raios ultravioletas, conhecidos por seu efeito de bronzeamento e por serem utilizados em esterilização também. Um pouquinho mais acima já encontramos os raios X, que atravessam tecidos e são amplamente usados no diagnóstico médico para observar estruturas internas do corpo humano. Por fim, na ponta mais alta de energia estão os raios gama, com seu poder de penetração extremo, que são utilizados para tratamento de câncer. Após o espectro infravermelho, encontramos a divisão entre dois tipos principais de radiação, a não ionizante e a ionizante. A radiação não ionizante inclui as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível. Essa radiação tem energia suficiente para excitar os átomos, ou seja, aumenta o nível de energia dos elétrons, mas não é capaz de removê-los de sua órbita. Por isso, ela não causa ionização. Suas aplicações práticas incluem aquecimento em micro-ondas, comunicações, luz visível, lasers, por exemplo. Já a radiação ionizante começa a partir do ultravioleta extremo e segue pelos raios X e raios gama. Essa radiação tem energia suficiente para arrancar elétrons das órbitas atômicas, ionizando os átomos. A ionização pode alterar ou danificar moléculas importantes, como o DNA, e por isso é amplamente utilizada com cuidado em diagnósticos médicos e tratamento. A interação da radiação ionizante com as moléculas podem ocorrer de duas maneiras principais, indireta e direta. Vamos tentar entender de forma simples. A interação indireta acontece com a quebra da molécula de água. No nosso corpo, a maior parte das moléculas é composta por água. Quando a radiação ionizante atinge uma molécula de água, ela pode quebrá-la, formando partículas altamente reativas, chamadas de radicais livres. Esses radicais livres são instáveis e podem reagir com outras moléculas, incluindo o DNA, causando danos indiretos a estruturas celulares. Já a interação direta, a radiação ionizante atinge diretamente o DNA da célula. Nesse caso, ela pode quebrar as ligações químicas do DNA, alterando sua estrutura e funcionamento. Esse tipo de dano pode impedir que a célula se reproduza ou até levar a mutações que, em alguns casos, podem causar câncer. Ainda pensando na interação da radiação, podemos ver nessa imagem o poder de penetração delas. Assim, conseguimos saber como nos proteger de cada modalidade. Os raios alfas são barrados por um papel, ou pela pele. Já os raios betas, eles conseguem atravessar o corpo humano e ser blindados por lâminas de alumínio. Os raios gamas e raios X são blindados apenas por paredes de chumbo muito grossas, a depender da energia aplicada. Já os raios nêutrons são blindados por água ou concreto. Continuando com os princípios de proteção, nós temos 3 princípios que são essenciais para a nossa proteção: tempo, blindagem e distância. Tempo, sempre o menor possível dentro das áreas controladas, o que a gente tem emissão de radiação. Blindagem, sempre a maior possível. E distância, sempre a maior possível, sempre que possível. Vamos dar uma pausa para curiosidades? Vocês sabem como funciona a radiação cósmica? Em uma viagem espacial, em 350 km mais ou menos, nós recebemos uma contribuição de 300 millisieverts de dose de radiação. No Monte Everest, que é um ponto bem alto, a gente tem uma contribuição de aproximadamente 20 millisieverts. Já pensando no nível do mar, nós também temos uma contribuição, que é um pouquinho mais baixinha, de aproximadamente 0,36 millisieverts. Outra curiosidade é que quase todos os alimentos têm radiação, mas em quantidade que não faz mal para a saúde, não precisa se preocupar. Então, a gente tem uma contribuição em manteiga, em água, em cerveja, em carnes, em castanhas. A banana, né, ela contém o potássio, que a gente tem uma contribuição radioativa, mas nada que precise desesperar e parar de consumir os alimentos. Nós estamos em contato o tempo todo com elementos naturais, como eu disse lá no começo do treinamento. Bom, em todo treinamento querem fazer comparações de quanto equivale um raio-x e uma tomografia. Então eu trouxe esses níveis de referência de dose
da vigilância sanitária para vocês terem uma ideia de quanto que é essa contribuição. Um exemplo, para exames de crânio em raio-x, a gente tem uma contribuição de aproximadamente 5 miligrays. Já para exame de tomografia computadorizada, essa dose chega até 70 miligrays. Tá? Então, essa é a base que a gente consegue verificar para comparar essas duas metodologias. Vamos pensar no abdômen. Para raio-x, a gente tem uma contribuição aproximadamente de 10 miligrays, já na tomografia, de aproximadamente 25 miligrays. Esses valores não são absolutos, tá? São referências que nós temos da vigilância sanitária, por isso que eu não gosto muito de trazer, porque cada equipamento, cada técnica selecionada vai contribuir e modificar esses valores. A gente consegue trabalhar hoje com valores otimizados muito menores do que esses que a vigilância sanitária coloca como referência. Por exemplo, tem tomografias de crânio que não chegam nem a 10 miligrays, só para vocês terem uma ideia. Agora vamos falar dos princípios básicos de proteção radiológica, que são os princípios da justificação, otimização e limitação de dose. Vamos iniciar então com o princípio da justificação. O princípio da justificação fala que qualquer atividade que acarrete a exposição à radiação deve ser justificada, prescrita por quem? Por um médico. Isso significa que no caso de se obter resultados iguais, com exposição à radiação ou não, quem deve optar pela atividade que traz mais benefício para o paciente é o médico. Ele é o responsável por solicitar esse exame. Nós não podemos realizar exames em pacientes sem justificativa médica. Eu preciso saber o que o médico está procurando, o que ele quer ver, para eu saber se meu exame está sendo bem feito, se eu estou entregando um bom trabalho. O próximo princípio é o princípio da otimização de dose. É o princípio que a gente chama de ALARA, onde as doses devem ser tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. O que isso significa? Eu preciso entregar ao paciente a menor técnica que vai entregar a menor contribuição de dose para um exame excelente, um exame que eu consiga ver tudo aquilo que o médico justificou que ele precisa visualizar nesse paciente. Então, a gente está introduzindo a radiação nesse paciente pelo bem dele. Eu preciso que esse exame seja efetivo, eficaz, que ele valha, que o paciente não retorne para refazer esse exame porque o médico não conseguiu visualizar ou porque o pedido não estava correto. A gente fez um exame sem o pedido correto. Então, tudo isso é muito importante. Já no princípio de limitação de dose, a gente tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que estabelece esses níveis seguros para indivíduos ocupacionalmente expostos e indivíduos do público. Aqui nessa tabela, nós conseguimos ver quais são esses limites da CENEM. Essa normativa 301, ela é pública e vocês conseguem consultar a qualquer momento, tá? Ela fala de todos os limites de radiação disponíveis. Para corpo inteiro em dose efetiva pro IOE 20 millisieverts e indivíduo do público 1 millisievert. Cristalino 20 millisieverts, indivíduo do público 15 millisieverts. Para pele 500 millisieverts, indivíduo do público 50 millisieverts. Mãos e pés 500 millisieverts. O que é muito importante vocês lembrarem? Quem é o indivíduo do público? O indivíduo do público não são os pacientes. Para pacientes, nós não temos limites de dose, nós temos referências na quais nós não podemos extrapolar. Porém, se o médico solicitar um exame todo dia falando que aquilo lá vai fazer bem para o paciente, nós vamos fazer. É o correto ou não? É essa prática que a gente precisa voltar a aplicar desse princípio da justificativa, né? Se o médico justificou que aquela prática vai fazer bem para o paciente, que ele já viu o risco-benefício, nós precisamos adotar. Então, resuminho das norminhas da CENEM. Para trabalhador IOE, nós temos 20 millisieverts ao ano, em uma média em 5 anos, ou 50 millisieverts ao ano. Para público, 1 millisievert, e para paciente não temos limites. O risco-benefício já foi avaliado pelo médico. Vamos falar um pouquinho da classificação de áreas? Eu vou começar de baixo para cima para a gente entender melhor. O que é uma área controlada? É uma área que a gente tem regras especiais de proteção, né, para a finalidade de controlar a exposição da radiação. Aonde é essa área? Dentro da sala que a gente tem um emissor de raio-x. Em volta dela nós temos blindagens. Essas blindagens são as regras que a gente precisa fazer,
precisa controlar, precisa testar com uma periodicidade correta para verificar se está tudo certo. Quais são as áreas supervisionadas? As áreas em volta a essa sala controlada. Quem que está entrando ali? Então, essa área tem que ser supervisionada por isso, porque tem acesso a essa porta controlada. Então, quem está ali, né, nessa área precisa ter um treinamento também. Já a área livre é qualquer área que está longe dessa parte controlada, tá bom? Como que nós podemos nos proteger no nosso trabalho, então? O dosímetro individual, ele é fornecido para todos os trabalhadores com radiação ionizante. Ele deve ser utilizado na altura do tórax. Ele é feito uma troca mensal para avaliar aqueles limites da norma da CNEM. Nós não devemos trabalhar exposto à radiação sem uso do dosímetro. Guardar sempre no porta-dosímetro. Por que nós devemos guardar no porta-dosímetro? Lembra aquela quantidade que eu falei de radiação, de contribuição de radiação natural que nós temos? Pois é, sabendo que está guardando sempre no mesmo local, nós vamos saber o que é contribuição natural e o que é contribuição não natural, artificial. Nunca levar para casa, nunca deixar na gaveta, nunca deixar dentro de áreas controladas ou supervisionadas, nunca molhar e reportar qualquer acidente ao seu supervisor. Nós temos normas nacionais e estaduais que falam sobre toda essa segurança, todos os requisitos sanitários para a organização, fala de infraestrutura, de gestão, de organização, tudo que nós precisamos ter para manter um ambiente seguro. Então, tem as resoluções da vigilância sanitária, a mais recente é a RDC 611, de março de 2022. Nela, fala sobre todos os requisitos de blindagem, iluminação, segurança, quais são os avisos que eu preciso ter dentro da sala, quais são os avisos que tem que ter fora da sala. Os protocolos de proteção radiológica, monitoramento, quais são os controles de qualidades obrigatórios, o que precisa fazer, qual é a periodicidade desses testes, eu realmente preciso fazer teste toda semana, eu preciso fazer teste semestral, eu preciso fazer teste anual, a cada 4 anos, enfim, tudo isso está descrito em lei e é livre para vocês acessarem. Vamos falar agora das regras para gestantes. Mulheres grávidas ocupacionalmente expostas devem ter suas tarefas controladas de maneira que seja improvável que, a partir da notificação da gravidez, o feto receba dose efetiva a 1 milisievert durante o resto da gestação. Isso é o que fala a norma da CNEM. Porém, é muito complicado a gente saber quanto que o feto está recebendo, né, de radiação, porque é muito difícil medir. Então, a gente tem uma normativa trabalhista que fala que toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiação ionizante, devendo ser remanejada para atividade compatível ao seu nível de formação. Resumão, então, de como a gente consegue se proteger. Princípios da justificativa, princípio de otimização, princípio de limitação de dose, princípio de menor tempo possível, princípio de uso de blindagem, princípio de maior distância possível. Se a gente utilizar todas as regras, né, para proteção radiológica, nós vamos permanecer em um ambiente seguro. Bom, essas eram as informações básicas que eu precisava passar para vocês. Eu estou à disposição caso precisem.